Friedrich Sauerbaum. E o Brasil já foi o Império, já tive tempo lá, não sei se eu acho que a Leopoldina já estava aqui, 24, sim, 1824. Aí já foi mais aberto a questão da religião também. Assim, e mesmo assim o João não deixou fazer a igreja num lugar bem central. Não podia ser público, tive que ser mais escondido. Na verdade, quem decidia muito isso aqui era o Joá. Ele não deixou que a igreja protestante ficasse de frente para nenhuma praça, nem tivesse característica de igreja, né? Porque a pretensão era que a igreja fosse erguida no lugar onde os alemães ficaram por 3 meses acampado, que hoje é a Praça Marcílio Dias, né? Mas teve ali uma igreja ali. Teve ali. Eles começaram a edificar ali, mas o Joá proibiu. Aí eles foram para a Rua Vicinal, beirando o rio, que dava acesso à praça. Então eles se deslocaram dali e fizeram a luterana no final da ruazinha, que dava acesso à praça, mas saíram de frente para a praça, que o Joá não permitiu. Tá certo. Entendeu? Porque ali era o encontro dos rios. Dos rios, né? Dos rios. Por isso que a gente também queria que a trilha chegasse até lá, mas por questões de logística de trânsito ia criar um tumulto danado, e aí o Country Club virou a opção mais da chegada, né? Petro, só para fechar essa questão do Schneider, ele tinha uma relação com o Schaeffer, né? Uma relação, e o Schaeffer é um personagem importante dentro dessa questão da imigração alemã, que inclusive, Dalva, acho que você tem parentes que vieram nessa primeira, e você tem uma história aí para contar sobre o Schaeffer, né? Uma impressão dos seus ancestrais. Você já comentou alguma coisa assim comigo? Eram ourives, eles eram ourives. No caso, foi um ancestral seu que participou da rebelião, que não queria vir para Friburgo, foi isso? Foi. Ele era aquele ourives que é citado? Então foi seu ancestral que foi o rebelde, né? Acho que é de família essa coisa. Ele se rebelou porque já sabia das condições terríveis da distribuição de terras para os colonos suíços, né? O Jacob Heringer, ele liderou, né, uma rebelião. E enquanto ele não voltou atrás, ele ficou preso junto com mais alguns e não seguiram viagem, os colonos não seguiram viagem para Friburgo. Quando ele aceitou, né, bateu cabeça, ficou tudo calmo, então que eles subiram a serra. E a filha do Iaco, né, a Carolina, que casou com o filho do Johannes Brust, que foi o Mihael. Tá certo. Entendeu? E eu tenho o túmulo dos dois, a Catarina e o Mihael. E no caso, o irmão do Franz, o Joseph, aí a gente vai entrar na história da nossa região. Ele vislumbrou terras, no caso em Cantagalo, né? Porque, para as pessoas entenderem, hoje Cantagalo, você vai visitar Cantagalo, né? Cantagalo você vai ver um município simples, né? Não tem nada demais, mas naquela época Cantagalo era uma potência, né? E aí ele vislumbra, né, a possibilidade de ser fazendeiro de plantações de café, né, no caso de Cantagalo. Você já tem alguma coisa dessa trajetória dele em Cantagalo? Não. Ainda não? Não tenho. Eu espero que eu vou descobrir uma coisa. E Scheiner também ele está sempre ligado, né, desde o início da imigração, do processo migratório, ao Schaeffer, né? Então, eles já não é só a questão de recursos, mas a questão de capacidade de organização, porque ele participa de vários movimentos onde se organizam instituições na época. O próprio Germânia é uma, né? Então você já viu o nome dele vinculado a isso. Ele era um agente desses agentes na época que ganhavam dinheiro, cooptando colonos para o Brasil? Schaeffer é uma pessoa muito importante para a imigração alemã e praticamente que explicou Dalva como está boêmios
fui junto, So eu preciso, como detetivo, buscar esta boêmios, porque ele praticamente com os alemães. Schäfer mandava para José Bonifácio e João VI e Pedro I para a Europa e buscar estas colonistas e soldados mercenários para segurança da independência. Né? Eles temos história que primeiro eles encontrou com imperador e conde de Metternich, mas conde de Metternich provavelmente não gostava Schäfer muito e foi muito reservado para levar sair austríacos. Então pessoas que ficavam na cidadinha Império de Áustria. Então depois Schäfer mas ele teve outras oportunidades, viajar todos estes ducados e pequenos reinos da não unificação, confederações alemãs e conseguir na outras, Hessen, muitas da Mecklenburg, Saxônia, etc. Mas provavelmente também na Boêmia, poucas pessoas, inclusive da bisavó da JK, emigrou, ou também, mais pouco, porque não tive permissão, porque Metternich, Dona Leopoldina pensava que pai vai ajudar mais. E Schäfer primeiro viajar lá para Viena com carta dela para pai, mas ele não conseguiu muita, porque Conde de Metternich, que foi praticamente primeiro-ministro do Império, ele mandava todas estas políticas estrangeiras e que ele disse para o imperador que não bom, ele respeitava. Entendi. O Schäfer, ele tinha uma fama assim não muito boa, né? Não sei se você já leu alguma coisa sobre ele. Ele bebia muito, gostava de uma farra. Não tem umas histórias assim dele? Porque ele foi quase que um diplomata. Então o Schäfer tinha essa fama assim de beberrão, né? Gostava de uma farra e tal. Quer dizer, não muito diferente, né, do Dom Pedro I também, né? Que tinha essa fama assim. Mas talvez, me parece também que ele serviu assim como diplomata para reconhecimento da independência do Brasil, né? O Schäfer. Mas a gente está falando no caso do Schneider, mas eles têm uma relação muito forte. Com isso, ele é um personagem importante na história do Brasil, né? Esse foco da família Schneider, né, que você está dando. Inclusive, gostaria de falar do Schneider. Quando você perguntou que ele pagou para Leopoldina, inclusive tem uma parte, ele pagou, inclusive quando ela precisou também que ele traz o Schäfer e soldados lá o transporte foi exatamente a Brittany Scheiner que trouxe munição e tudo isso, ele sempre fica no meio. Eu encontrei uma carta, não sei mais onde a Leopoldina está reclamando, ele ainda não pagou, o Pedro fica chateado porque os oficiais querem o dinheiro, quer dizer, o próprio Scheiner parece que também financiou muito desse entretenimento, essa parte lá dos soldados. Muitos desses boêmios fizeram parte do batalhão dos estrangeiros de Dom Pedro I? Você chegou a fazer esse levantamento? Eu não achei, por causa de que eles provavelmente não podiam dizer, ou ele fugiu. Eu pesquiso também com bisavô de JK, porque existe uma hipótese que ele chegou como mercenário também, como Schäfer, mas nunca foi confirmada. Então, quer dizer que o bisavô de Juscelino Kubitschek veio nessa leva de imigrantes boêmios do século XIX que entra dentro da sua pesquisa, né? Sim, porque isso é muito interessante, por causa que ele confirmou que também chegou outra boêmios, ele fez móveis. Então, pode ser que ele só buscou oportunidade também, fora causa do exército, só oportunidade, porque
membro está estrangeiros, Schlickhorst, que ele se voltou, alemão Schlickhorst, que ele se voltou para a Alemanha. Ele escreveu livrinho. Eu li esse livro. E ele fala sobre Schaeffer muito mal também. Muito mal, Mas ele fala que é bom que você tem dinheiro, você pagar, que você faz móveis ou uma outra profissão, porque falta esta profissões. E ele recomendou este livro. Por exemplo, são diferentes possibilidades, mas nós buscamos, junto com turma tcheca brasileira, para nosso governo também, para Memorial da JK, tentamos recuperar esta história que ele chegou. Se chama João Nepomuceno Kubitschek, esta bisavó. Mas é muito difícil, porque todos desapareceram, não podemos achar documentos, só temos agora a evidência que ele se apareceu em Cerro, 1830, mas que ele chegou para Cerro, em Minas Gerais, ou que ele entrou do Brasil, não sabemos. A trajetória dele, ainda. né? Petri, no caso do Joseph Scheiner, você então está no ponto zero, né? Porque você ainda não tem nada sobre a fazenda que ele teve em Cantagalo. Você está aí na Cantagalo, o que você vai fazer lá? Aonde você vai? Eu mostrei para ele hoje no Burmeister, que fiz esse segundo quadro. Ele, de Nova Friburgo, foi para Cantagalo. Quem levou ele foi o Leuenroth, lá do hotel. E lá em Cantagalo ele fala que Herr Scheiner, senhor Scheiner, me mostrou tudo. É o caminho dele, uma chácara ele tem uma grande, uma das maiores fazendas de café. E no caminho vai perto onde eles pegaram esse mão de luva. Então a gente já sabe um pouquinho em que direção a gente ia. Pierre fez uma análise entre os ilustradores sobre as representações de Nova Friburgo no século XIX e descobriu que alguns copiaram os trabalhos dos outros. O artista e litógrafo suíço Johann Jacob Steinmann retratou a vila de Nova Friburgo quando lá esteve em 1830, utilizando essa litografia no livro Souvenir do Rio de Janeiro. Pierre percebeu que Van der Burch copia a ilustração de Steinmann para a ilustração do livro de Ferdinand Denis, Brasil, como se pode observar na comparação das duas litografias. Já o naturalista e desenhista Hermann Burmeister retratou a vila de Nova Friburgo 2 décadas depois, no final de 1850. No Atlas Imagens da Paisagens do Brasil do livro Viagem no Brasil, 2 litografias são consagradas a Nova Friburgo. Uma da vila, Nova Friburgo vista do lado sul, e outra da floresta, vista da Mata Virgem, perto de Nova Friburgo. Analisando a enciclopédia Myers Universum no artigo Nova Friburgo e a Mata Virgem, Pierre observou outra cópia. Na comparação com as imagens de Burmeister, fica demonstrado que foram copiadas e adaptadas de seu trabalho. O desenhista que copiou Burmeister pode ser Karl Barth, litógrafo que trabalhava para Joseph Mayer, autor da enciclopédia, ou filho dele, Hermann Julius Mayer. E no caso, Pierre, você também fez uma comparação, você fez uma análise bastante interessante das litogravuras, né, de Nova Friburgo no século XIX. E você descobriu aí umas como é que a gente diz, umas adaptações, né? Exato, adaptações. Aí eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque você fala que, na verdade, as únicas litogravuras verdadeiras são a do Burmeister e a do Steinmann. Né? É porque o Steinmann é considerado mais velho, que se vê sempre pendurado, que fiquei mais feliz exatamente porque ainda da minha cidade, de Basileia, o Steinmann. Certo. E aí eu vi esse outro desenhado do Van der Burch. Aí, como uma árvore que ele desenha também, o Steinmann menor, e com casas mais perto, menos casas. Eu falei, deve ser antes do Steinmann, porque a árvore cresce não tão rápido. Certo. E
Eu até fiz depois, tem um homem do lado, eu calculei mais ou menos o tamanho da árvore, fui ver lá na internet se uma araucária, não é bem claro porque ela é meio torta, se que árvore é exatamente, quantos metros ela cresce por ano para poder chegar no ano dessa figura. E outro também que não foi definida quem desenhou, foi parecida com o quadro do Burmeister, mas parecia que tem mais casas. Mas ainda não tive a igreja lá do Joá, que foi mais tarde. Então eu botei também mais ou menos uma época onde ele deveria ter sido feito. Quer dizer, todas foram adaptações da litogravura? Mas esse eu só descrevo, porque para mim foram verdadeiros, foram dessas épocas que eu calculei. Aí eu fui atrás do Van der Boer, falei, mas deve ter outras coisas dele, onde ele está. Aí encontrei um livro de um francês, Ferdinand Denis, encontrei o quadro lá dentro. Só que eu encontrei outros quadros que me fizeram lembrar, mas isso parece um quadro de um Debré, de um Rugendas. Aí eu vi, meu Deus, são 8 artistas que pegaram esses quadros originais e fizeram adaptações para o Ferdinand Denis, para a sua história do Brasil. Tem bastante, está cheia. Agora, pouco tempo atrás, eu vi até do Estado, do Randstad, no século XV, eles fizeram cópias. Então é tudo fantasia. Não, você tem razão. Eu fiz uma comparação, realmente, você vê que é uma adaptação, né? É verdade. E outro também, que eu depois descobri onde poderia ser isso, de repente encontrei com algumas indicações que tive embaixo, cheguei numa das primeiras enciclopédias lá na Alemanha, do Mayer, eu acho. Aí, a partir de uma certa edição, ele escreve sobre Nova Friburgo, quando ele fala sobre o Brasil. Aí vem esse quadro. E vem um outro quadro que foi um outro quadro que o Burmeister usou também, da Mata Virgem Berta de Nova Friburgo, também um pouquinho diferente. Aí me lembrei, mas o Burmeister fez mais quadros ainda. Aí eu fui ver, de repente encontro um quadro lá de Campos de Goiás, onde tem essa árvore como João do Barro, que tem nesse quadro de Nova Friburgo. Aí vi, gente, ele pegou o Burmeister, esse do quadro e fiz um novo quadro. Então também é tudo inventado. E até mais bonitinho que esse do Burmeister, que é mais simples, mas é uma fantasia. Não, foi bom você ter explicado, porque a gente que pega essas imagens sempre no usado, Google, né, que a gente não tem condições na Biblioteca Nacional, pega lá e sai... isso aí é Friburgo, tudo bem, é Friburgo, mas é uma adaptação. Exatamente. Os originais, então os agora verdadeiros, sabe... o Steinmann, que foi em 1830, porque o livro sai em 35, mas o Nicolás, que veio em 1830, e o Burmeister em 1850. Essas são as verdadeiras. É interessante porque a gente consegue ver que o historiador ele consegue ser delicado até em momentos complicados, né? Que levam a gente a ter informações inadequadas, né? E não é uma cópia, é uma adaptação do quadro real. E aí a gente está falando dessa questão toda do século XIX e eu acho interessante que você também, me parece, vamos falar da questão do roteiro turístico, né? Turístico. Aí Dalva já está com uma blusa ilustrando Curtir Friburgo, né, Dalva? Você foi uma das precursoras desse trajeto histórico, né? Que foi o caminho feito pelos colonos suíços e alemães e também era um caminho comercial, né? Também. Antes da vinda do trem. Do café, né, das libaneses. Todos eles passaram por esse caminho. E vocês estão sempre trazendo à memória essa questão desse caminho, desse roteiro. Inclusive, a Luau TV já fez um programa, aliás, já fez 3 programas, né? Eu usei essa subida da serra, que eu quase morri, mas eu também não tenho preparo físico. Uma pessoa com preparo físico faz tranquilo, não tem problema nenhum.
Aí né? a gente viu como eles sofreram nas colônias, ainda com bagagem. Não, eu sou sedentária, mas mesmo assim deu para levar, mas de qualquer forma tem um esforço. Então nós fizemos já 3 programas. E como é que é, Dalva? Você quer realmente colocar isso como você está lutando para que a Secretaria de Turismo coloque isso como um roteiro histórico turístico na cidade? Isso, porque eu penso que se a gente fazendo de 5 em 5 anos, a gente tem tempo para fazer uma organização melhor, para puxar mais, e porque a história, ela não pertence só a descendentes de suíços ou só a descendentes teutos, não. A história pertence a todas as pessoas que gostam de saber de origens. E, fora isso, é um passeio que puxa quem gosta também do esporte. Sim. A trilha é um desafio. Tem gente que foge. Tem gente que foge. Infelizmente, sou de motocicleta em si. Mas eu acho que é interessante porque você junta cultura, você junta história, você junta um resgate, uma afirmação do seu amor pela sua cidade e você junta o esporte, né, que é saúde. Então, eu gosto de trilha, eu fui criada andando pelo mato, né? A gente passou a trilha toda contando histórias, mas porque eu me cresci assim, junto com meus pais, com meus avós, pelos matos, reconhecendo planta, reconhecendo pegada de bicho. Uma coisa da cultura alemã, né? Exato. Essa coisa da ecologia, né? Eu acho que isso é muito bonito. Agora, a trilha, como está hoje, ela é um abandono completo, né? Então, ela tem que ter, até para dar mais segurança... São as indicações. Mais indicações. São Lourenço, né, acabou crescendo no meio da trilha. Saiu da característica de fazenda para povoado, crescendo no meio da trilha. Então você chega no centro de São Lourenço, você vê o costado do Caledônia, que é lindíssimo quando o sol se põe, né, entre os 2 trajetos que são feitos agora. A gente faz subida de Castalha até São Lourenço, depois tem o povoado, depois a gente pega a sequência da trilha até o Cônego Cascatinha, que descia até, passava por Olaria hoje, né, até Marcílio Dias, onde eles ficaram acampados. Né? Então, na verdade, a trilha ficou dividida em 2, mas é uma só. Tá certo. Pedro, você já está no Brasil há quanto tempo? Você fala português. Consequentemente, não foi só por causa da sua tese de doutorado que você aprendeu português. Parece que você tem uma relação familiar com esses antigos imigrantes boêmios, né? Daí seu interesse pela pesquisa, né? Sim, está descobrimento meu antepassados da lado meu mãe, eles emigrou em 1867 para Rio Grande do Sul, colônia Santo Ângelo. E eu descobri esta história e família praticamente em 1998. E depois visitamos com minha esposa, tive primeiro reunião da família com ligação da Boêmia e depois ele me mandou outras famílias, estas boêmios alemães que fui confundido, que não sabia a origem deles, para Praga e nós viajamos e se começou meu interesse para o Brasil, esta história. Porque você já fala bem o português, né? Você está há quanto tempo como é que você faz? Eu cheguei em janeiro para estar um semestre, fiquei até julho, 6 meses. Você fica em São Paulo? São Paulo, mas depois em março eu comecei minha viagem para todas estas colônias de Schäfer, de Bahia. Na Bahia eu viajei para a colônia Leopoldina e Frankenthal e para Minas Gerais, etc. E agora em setembro eu voltei para 1 mês e meio terminar minha pesquisa, porque
não consegui antes fui carnaval na época que eu preciso pesquisar e não possível, em Rio de Janeiro. Quer dizer, então agora o seu foco vai ser a fazenda em Cantagalo, né? Seu foco é a primeira vez que você vem a Friburgo? Sim. A primeira vez, né? Sim. E agora, amanhã você conhece Cantagalo, para ver mais ou menos a região da fazenda. E aí eu vou fazer esta trilha, porque não caminho muito aqui. Na Boêmia eu caminho, jogo tênis, aqui só ônibus e só posso fazer? Pode, deve fazer. Para você ver, quando eu lancei do dia 3 de maio do ano anterior. Aí estavam presentes o pessoal do consulado alemão, que foi durante o hasteamento de bandeira alemã. Durante um ano, já se prepararam no consulado, tanto suíço quanto alemão, para fazer a trilha. Os brasileiros aqui, os friburguenses, não se prepararam. Quando chegou na hora, né, o cônsul alemão disparou rápido, né, e nós tivemos dificuldades, porque, apesar da gente pedir atestado médico e tal, 3 senhoras não passaram mal, elas simplesmente cansaram. Mas como cansaram no início da trilha, por lei, a gente é obrigado a chamar o corpo de bombeiro para retirar. Já tinha entrado no trajeto. E isso acabou atrasando o segundo e o terceiro grupo, né, por mais de 2 horas. Eu gostaria muito de agradecer a presença de Pietro e de Pierre. Pierre é mais coisa, exatamente. E Dalva também, que te agradecer muito que você fez essa ponte aqui, que eu conheci os dois, trouxe os dois para esse programa. Fiquei muito feliz porque a pesquisa dos dois contribui muito, né, para essa história de Nova Friburgo que a gente está montando e que cada vez surgem mais coisas, né? Não tem muita Você coisa, né? trouxe hoje, Pierre, essa questão dos jornais, né? Dos relatos dos jornais. A pesquisa que você está fazendo sobre a família Scheiner, eu acho, e principalmente nessa região de Cantagalo, que tem um diálogo muito forte com a história de Friburgo, que Friburgo, né, foi desmembrado de Cantagalo, acho que vai contribuir cada vez mais, né, para a gente remontar essa história, né, Dalva? Janaína, para mim é gratificante poder colaborar em qualquer momento com trabalhos como o seu, porque eu acho que quem gosta de história, ela tem que estar trazendo outras pessoas que gostam, porque sempre são de pequenos detalhes que completam uma lacuna que o outro ficou na sua pesquisa. E como a gente tinha falado antes, né, Friburgo, ele é uma mostra viva de que em toda diversidade ele provocou uma reviravolta que deu certo. Pierre, você quer fazer mais alguma colocação? Eu queria dizer que eu sou muito agradeço que tenho este contato específico para esta região, porque minha experiência que nós ficamos em Praga, ok, pouco longe e muito importante, é Brasil muito grande, que eu sou muito feliz que pode entrar nesta região especificamente e buscar estes detalhes. É importante, sim, né? Muito importante, e trouxe esta para minha pesquisa para Praga, para nosso departamento da Ibero-Americanismo, etc.